Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao Encontro do Esporte desse final de semana. Hoje, como vocês observam nas imagens, direto da BPRO, treinamento físico funcional. Isso mesmo, está na onda, está na moda, funcional versus academia, academia versus funcional. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Falaremos bastante sobre treinamento físico funcional. Então, em seguidinha, após o intervalo comercial, eu volto direto da BPRO com muita informação para vocês no Encontro do Esporte que está apenas começando. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Tá certo então, meus amigos, o Encontro do Esporte, hoje especial sobre treinamento funcional, treinamento físico funcional. Estamos na BPRO, treinamento físico funcional, Zona Sul de Porto Alegre, Avenida Otto Niemeyer, são os meus vizinhos, e eu estou
conversando nesse primeiro bloco com o coordenador técnico da BPRO, o Thiago Proença, profissional de educação física, professor da BPRO, e que vai bater esse papo conosco, vai iniciar, depois nós vamos falar com outros profissionais e mostrar outras atividades que envolvem o treinamento funcional, junto com o esporte, junto com a qualidade de vida, que eu tenho certeza que é um dos principais propósitos, não só daqui, mas de todos os serviços, né, de saúde, de qualidade de vida que nós temos em Porto Alegre. Eu acho que, Thiago, primeiro te agradecer por nos receber aqui e também já te colocando essa questão aí, treinamento físico, musculação, funcional hoje é moda, é antigo, da onde surgiu? Por favor, vamos começar didaticamente explicando para o pessoal que está em casa. Tudo bem contigo, cara? Tudo bem. É um prazer agradecer primeiro pela oportunidade, enfim, de a gente poder mostrar um pouco do nosso trabalho. O treinamento funcional já é algo bem antigo. É óbvio que dentro de um mercado hoje tão concorrente, a necessidade de criar novos produtos, ela acontece. Mas a BPRO hoje vai fazer 10 anos que a gente já está nesse meio. Eu sou professor formado pelo IPA, tive academia de musculação tradicional e já até para a gente começar a entender, quando eu falo tradicional, as academias mesmo, tradicionais, com os equipamentos, enfim. Então, e eu tive esse mesmo sonho de ter uma academia desde a época da faculdade, antes da faculdade. Eu já tinha uma ideia de empreender, de ser dono do meu negócio. Eu fiz a faculdade de informática 2 anos, sempre gostei de coisa nova, enfim. Quando eu tive a primeira academia, aqui perto inclusive, aqui na Otto Niemeyer, é óbvio que eu gostava daquilo, mas não era algo que realmente me dava prazer. Aquele formato de treino tradicional, separado por grupo muscular, enfim, não era alguma coisa que realmente me incomodava um pouquinho, faltava algo. Faltava alguma coisa. Aí eu pensava assim, se isso é uma coisa que não me dá prazer, como que eu vou fazer com que o meu aluno, meu cliente venha aqui e eu passe essa informação para ele? Então, a partir disso, fiquei em torno de 2, 3 anos com essa academia. E depois resolvi, não é isso que eu quero, vou tentar novas alternativas. Mas o treinamento funcional... E até já sei, aí tu foi estudar, né? Porque realmente, esse é um dos grandes diferenciais que eu vejo hoje nas prestações de serviço. A qualificação teórica, às vezes as pessoas querem deixar isso um pouco de lado, e eu tenho algumas informações de algumas fontes que o embasamento teórico de vocês foi primordial para chegar nesse nível de excelência também. A gente até brinca assim que o professor de educação física, às vezes ele se prende muito no 3 de 15, né? É 3 de 10, é 3 de 12, é 3 de 15. E que quando a gente fala em treinamento, a gente fala em que seja musculação, o que for, a gente tem que pensar muito além desse número, a gente tem que pensar muito além disso que é o que o aluno iniciante começa 3 de 15, começa 3 de 20, e não pode ser assim, as pessoas são diferentes, né? Então, realmente em 2009 foi aonde eu comecei 2008, que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre treinamento funcional, ainda de uma forma que não me atraía de verdade, era muito relacionado a trabalhos em bases instáveis, muita borracha, e eu pensava, não é isso que eu quero também. Mas em 2010, 2011 foi quando foi a primeira vez que eu fui para fora, para entender o mercado nos Estados Unidos, como estava funcionando em relação ao treinamento funcional. E é forte lá também. E é forte lá também. Muita gente acha que lá é totalmente diferente, não. É igual aqui. Tem a parte comercial, tem a parte técnica, se vende produtos, se criam produtos, coisas boas, coisas não tão boas. Mas lá eu fui fazer um que chama de um mentorship, que seria um curso de 5 dias. Tu fica uma semana, na verdade, dentro de um centro esportivo, aprendendo. E esse treinador, que é um cara reconhecido, chama Mike Boyle, eu comecei a entender, isso aqui é uma coisa legal. Já não se falava mais em grupos musculares, mas falava em padrões de movimento, falavam em FMS, que é uma avaliação de movimento, se falava de treino fora de máquinas, que o treino não era baseado em cima de bases instáveis. Isso é bacana. O funcional não é por acaso, são as funções do corpo, é mais ou menos por aí? A gente fala assim, o nome, como tu viu, é treinamento físico funcional. Certo.
A primeira marca que eu tive era Estúdio de Treinamento Funcional, bem simples, mas isso em 2008. Quando começou muitos estúdios começaram a aparecer, eu comecei a perceber que estúdio de treinamento funcional não era uma marca, se tornou algo genérico. Então, eu tinha o meu layout que eu criei, enfim, mas era estúdio de treinamento. E ali isso não é uma marca. E foi aí que veio o BPRO. BPRO, ninguém sabe disso, eu brinco. O que é BPRO? Eu crio faço uma brincadeira e tal, mas o BPRO vem do meu nome, que é Barrio Nuevo Proença. Então é o B de Barrio Nuevo e o Pro de Proença. E ele ficou Pro porque quando eu fui para os Estados Unidos nessa primeira vez, eles falavam muito, treinar como os profissionais, train like the pros. Então os pros, Pro é melhor que BPRO, porque era Proença. Então Pro fica muito mais, então ficou BPRO, por isso que mudou. E era treinamento funcional. Quando com o tempo foi passando, eu comecei a perceber que treinamento funcional é algo que estava começando a se banalizar pela questão de estava em qualquer academia, era de qualquer forma, bases instáveis, matar o aluno no cansaço, correr e subir lomba, fazer agachamento de qualquer jeito, usar kettlebell de qualquer forma. Eu comecei, treinamento funcional não é uma coisa, eu acho que a longo prazo isso vai começar a criar algo não positivo, mas sim negativo. A primeira, eu como leigo, né, quando eu olho assim esses treinamentos mais puxados, como agora ela está fazendo um treinamento puxado, mas com certeza ela já deve ter um nível mais avançado de preparação física, né? Mas a primeira coisa que me vem na cabeça é como isso não vai ocasionar lesões, né? E aí entra a parte técnica do profissional, e a especificidade de cada aluno. Essa interação que eu queria que tu explicasse um pouquinho para o pessoal. Isso começa já no nome, como tu falou antes, o treinamento funcional, ele vem de treinamento das funções do corpo, mais especificamente das funções articulares. A gente tem algumas referências como, por exemplo, o Gray Cook, que é um fisioterapeuta, tem um treinador também, e ele organizou as funções articulares como articulações ou são móveis ou são estáveis. Então, um exemplo, por exemplo, o quadril. O quadril tem que ser móvel. Tu move em todos os planos, todos os eixos. Então, a pessoa que ela tem o quadril dela não é móvel, uma forma mais leiga, ele é mais travado, ela vai ter alguns problemas. E um dos reflexos é a lombar. Então, quando a pessoa agacha, a lombar dela move, muitas vezes pode ser porque ela não sabe fazer o exercício ou porque as articulações elas não estão trabalhando em conjunto da melhor forma possível. Então, se uma não trabalha bem, alguma vai ter que trabalhar por ela. Ou seja, e aí vem os problemas. Por exemplo, nessa articulação que tu está falando, já citando a professora Cristiane Vidor, que é preparadora física da esgrima do Grêmio Náutico União, por exemplo, essa é uma articulação que deve ser treinada especificamente para um atleta de alto rendimento, por exemplo, da esgrima. Sem sombra de dúvida. A gente fala que as articulações, se eu sou uma pessoa, eu não sou atleta de nenhum esporte, ou tu pega um atleta de qualquer esporte, a função da articulação do quadril, no exemplo que a gente está usando, ela é a mesma para nós. O nosso corpo ele funciona igual. Então a gente precisa daquela articulação para ter um benefício, para não ter nenhum tipo de lesão. Enfim, para as pessoas que estão em casa, uma pessoa que está daqui a pouco fazendo atividades do dia a dia, é a mesma coisa. Então, num esporte como a esgrima, com certeza tem essas qualidades também. Bom, tu falou do quadril que é móvel e a articulação fixa, é isso? A gente fala em mobilidade e estabilidade. Então, a mobilidade é quando a minha articulação, por exemplo, meu ombro também tem que ter mobilidade. Ele tem que movimentar sem eu compensar nenhuma articulação. Porém, uma articulação de estabilidade é um exemplo também, que é o melhor exemplo, é a lombar. Então, quando a gente aprende, eu vou pegar uma coisa no chão, e quando eu vou pegar um objeto no chão, que eu me agacho e eu não quero me curvar, eu não quero que a minha lombar mova, porque ela é estável, ainda mais quando eu estou com uma sobrecarga. Então, esse é um exemplo de uma articulação estável. Então, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender a estabilizar através do meu abdômen. Se fala o core, se fala o centro do corpo, powerhouse, que se fala no Pilates também, numa linha do Pilates. É eu aprender a estabilizar essa região e poder aprender a fazer um exercício. Então, quando se fala, por exemplo, fazer um swing com kettlebell, a primeira coisa que a gente aprende é estabilizar essa região. Porque se eu não aprender a estabilizar essa região, eu vou ter uma lesão, principalmente na lombar. Então, o nome treinamento funcional está ligado às funções articulares.
Por que a gente trocou para treinamento físico funcional? Justamente para dizer que o que a gente faz é preparação física. Treinamento físico com um objetivo nas funções articulares. Então, por isso que é treinamento físico é uma coisa, funcional. E eu vou te ser bem sincero, o meu sonho é um dia poder não usar um nome funcional e falar em preparação física, em treinamento físico. Esse é um sonho. Mas ainda o treinamento funcional, o nome funcional, ele vende muito bem. A parte comercial ainda precisa ser Ela é utilizada. importante. Bom, a gente está falando com o Thiago Proença, que é o coordenador técnico aqui da BPRO. Já explicamos um pouquinho o que é o funcional e dentro dessa própria tua explicação agora, Thiago, tu já falou um pouquinho de lesão, acho que já ficou bem entendido que tem que se trabalhar também essas questões individuais, né? E outras coisinhas junto. A gente estava falando antes que às vezes o aluno chega aqui, tem a lesão, quer perder peso e quer ter agilidade, quer ter preparo físico, é tudo junto, né? As coisas não são bem assim, mas o funcional pode corrigir tudo isso. Justamente, as coisas não são tão simples assim, digamos. Uma das coisas que a gente tem nos nossos cursos, e quando eu tô falando no curso, é todo mundo quer ter um corpo bacana. Todo mundo. Pode ter aquelas pessoas que querem mais e os que querem menos. Mas todo mundo, se pudesse tomar uma pílulazinha e ficar do jeito que quer, todo mundo faria. Não tem dúvida alguma. Então, isso muitas vezes as pessoas que chegam até nós, elas vêm, não todas, mas o objetivo de muitas dessas pessoas está totalmente vinculado à questão de resultado, de estética. Porém, muitas dessas pessoas têm um problema anterior a isso, que é uma dor na lombar, uma dor no joelho, são pessoas que passam muito tempo sentadas. Então, essas pessoas, quando elas chegam para nós, elas falam, ok, eu estou aqui porque eu estou com uma dor nas costas. Ótimo. Então, esse é o nosso objetivo principal. Para mim, eu como professor, esse é o meu objetivo principal. Só que ao mesmo tempo ela fala, mas se der, eu gostaria de perder um pouquinho aqui, um pouquinho. Vamos lá então. Tecnicamente falando, eu não posso atacar alguma coisa, uma questão estética, antes de uma questão de funcionamento do corpo. Eu não posso atacar isso. Então eu preciso ter um viés comercial, óbvio, porém a técnica tem que prevalecer. E as pessoas às vezes não entendem isso. É que isso também se chama responsabilidade profissional, né? Ética profissional, né? E como tem na funcional, nas academias, em clubes, em restaurantes, em jornais, em todas as atividades em que o ser humano está envolvido, tem os bons e os maus profissionais, né? E é isso que eu estou há 18 anos aqui no Encontro do Esporte, o Bosco 27 anos, e a gente bate nisso. Às vezes nós somos cansativos. Olha, por favor, procure primeiro procurar um educador físico com CREF registrado, né, que tenha feito um bom curso, se especializado naquilo. Depois tenha informações das pessoas, não vá atrás de preço tão somente porque é a sua saúde, a sua qualidade de vida. Mas eu acho que a consciência das pessoas, ao mesmo tempo que a gente faz as críticas, a gente também tem que ver o lado bom. A consciência das pessoas está melhorando bastante. Não, sem dúvida, sem dúvida. Hoje a informação ela é de fácil acesso, né? As pessoas têm muita informação sobre treinamento, sobre o que é o treinamento funcional, como que funciona, o que é um treinamento dentro de uma academia tradicional. Eu sempre deixo bem claro o seguinte, nos cursos ou quando eu estou falando, qualquer tipo de atividade ela é benéfica, qualquer uma. Muita gente acha que a BPRO ou a gente é contra a musculação tradicional. A gente não é contra nada, é óbvio, porque a pessoa que está precisando de uma atividade física, quando ela está precisando se movimentar, essa pessoa, se ela for para a academia e ir para a esteira e caminhar na esteira, para ela vai ser benéfico. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O problema se a gente parar para pensar de uma forma bem racional, as pessoas hoje passam muito tempo sentadas. Digamos, a pessoa acordou, foi tomar o café, ela sentou, tomou o café. Vai para o trabalho, ela senta no carro dela e vai para o trabalho. Chegou no trabalho dela, ela senta na cadeira dela no escritório e fica no computador, telefone. E a posição dela, que a gente fala, ela está sempre em flexão. Ela está sempre fechada, nunca aberta. Terminou o trabalho dela lá, 6, 7, 8 horas sentada. Agora eu vou para a academia para, né, vou fazer minha atividade física. Ela sai, vai para o carro, sentou. Ela sai do carro, vai para a academia. Aí chega na academia, ela faz o quê? Se
tu olhar os exercícios feitos dentro da academia, 90% é sentado. É na máquina sentado para fazer bíceps, muitos ficam sentados. Ela sai da academia, ela entra no carro, sentado. Ela sai do carro, vai para casa e senta no sofá para ver televisão. E quando ela dorme, os especialistas dizem que ela dormia, a melhor forma dela dormir é botar um travesseiro no meio das pernas, flexionar o quadril e dormir como se fosse fetal. É tudo em flexão. Aí as pessoas têm problema postural, têm dor nas costas, não sabem por quê. O que a atividade física tem que fazer? Muitas pessoas vêm 2 vezes por semana e ficam 1 hora aqui dentro. Se a gente multiplicar o número de horas diárias que ela tem pela semana, são muitas horas. E ela tem só 2 horas para fazer atividade física, muitas vezes. Não é o suficiente. Então, esse conceito não pode acontecer só dentro da academia. As pessoas mesmo elas já estão começando a entender que passar muito tempo sentado não é bom. Elas precisam levantar e dentro da atividade, se tu olhar os alunos que eles estão fazendo, tu não vai ver ninguém fazendo nada sentado. Só se a pessoa der algum tipo de patologia, algum problema. Aí algumas questões a gente precisa. Mas 90% trabalha em pé, é nas bases que a gente fala, ajoelhado, semi-ajoelhado, base alternada, base simétrica, base unilateral. É tu modificar a tua forma de lidar no teu dia a dia com o teu corpo e diferente do que tu faz todo dia, que é ficar sentado. Né? Uma das coisas que daqui a pouco tu também pode ver é que muitos alunos treinam descalço. Eu sou um cara que só treino descalço, eu não treino de tênis, nunca. Por quê? A nossa base é o pé. E quando tu está com tênis de corrida treinando, o treino de corrida ele tem uma das características dele é a base, é o amortecimento. E isso é uma base instável. Então quando tu vai fazer um agachamento, por exemplo, tu tem que fazer força contra o chão. É ação e reação. Tu empurra o chão para botar o peso para cima. Tu não puxa o peso, tu não empurra o peso. Tu empurra o chão. Se tu tem uma base instável, além de ser mais perigoso, tu não está gerando a força necessária para fazer aquilo com qualidade. Então, um dos motivos da gente treinar descalço é que o teu pé, os teus dedos do pé é que nem a mão. É onde tu tem uma maior base de contato. Então, essas características cada vez mais elas estão sendo informadas, dadas para a população em geral, e as pessoas estão começando a entender. Isso é informação. O problema é que as academias ainda, elas não permitem, porque dizem que é uma questão de segurança. Mas num tênis, se uma anilha cair em cima de um pé, não vai ser o tênis. E eu prefiro que seja muito mais seguro articularmente falando, que a pessoa tenha uma qualidade articular fazendo um exercício de um treinamento de força, do que ela ficar numa base instável como um tênis desse. Né? As mulheres passam muito tempo de salto alto, o salto alto é fechado o pé, e elas põem tênis e fica igual. Não, elas têm que fazer isso. É justamente para modificar aquela estrutura que ela passa o dia inteiro. Bom, nós já estouramos o nosso tempo com o Thiago Proença, mas é uma aula que o professor está trazendo para vocês que estão em casa, para nós, é um aprendizado. Essa é também nosso intuito no Encontro do Esporte. Para finalizar, pelo menos esse bloco, depois a gente vai conversar acho, com o professor Maurício, né, mostrar um pouquinho. Também vamos falar da patinação, né, da ABB, que trouxe as suas atletas aqui para dentro, né, e está aplicando, assim como eu falei que a Cristiane Vidor está fazendo isso, com a esgrima, com a GR, o Léo Fontanive, com a natação do União, os profissionais estão também com essa consciência, né, de aliar tudo, né, porque um atleta de alto rendimento precisa às vezes do ferro, mas também se ele não tiver essa mobilidade, um atleta de esgrima, de natação, de GR, como é que vai fazer? Né? Como é que um atleta de GR vai só fazer musculação e na hora de dar aqueles mortais, onde é que vai ficar a mobilidade? Né? Mas para a gente finalizar, eu queria que tu falasse um pouquinho desses atletas que estão vindo aqui e a questão dos treinos coletivos. Tu falou que estava insatisfeito no teu negócio, na tua academia tradicional, porque justamente é isso, cara, senta, vai lá, senta e faz. Esse treino coletivo que vocês dão é aquilo que chama as pessoas, isso é o que motiva as pessoas, além do resultado técnico à parte, mas esse treino coletivo com várias pessoas em circuito, isso traz mais pessoas para dentro da atividade? Na verdade, a BPRO trabalha da seguinte forma. Essa unidade aqui da Otto Niemeyer é uma unidade que as pessoas não têm horário marcado.
Então é que nem uma academia tradicional. Ela vem, tem o treino dela e ela treina. É bem simples. Já na unidade do bairro Moinhos de Vento, lá é com horário marcado. É uma estrutura um pouco menor, com atendimento mais personalizado. Então são dois tipos de negócio um pouquinho diferentes. A característica é um pouco diferente, falando da parte comercial. O aluno ele começa aqui, ele tem a parte de aquecimento, que é a parte inicial. Ele tem o treinamento de força, que é através dos padrões de movimento de força, e depois ele tem a parte de condicionamento físico, que a gente chama de metabólico, uma forma mais fácil dos alunos entenderem. E essa parte, e esse treino é de forma circuitada. O trabalho se vocês olharem as pessoas que estão treinando, essas pessoas, elas estão no seu treino específico. Elas não estão treinando juntas, elas estão fazendo... Não é a mesma carga, vamos supor. Não é a mesma carga e não é também o mesmo nível. O que significa? A gente trabalha com fases de treinamento. Então uma, por exemplo, pode estar na fase 1, outra na fase 3, outra na fase 5, outra é avançado. Então cada um tem o seu tipo de treino. Especificidade. Isso. E depende do objetivo de cada um, é óbvio. Quando o aluno ele começa a treinar, ele começa dentro dessas fases de base, que isso leva em torno de 5, 6 meses. Depois disso ele passa para um nível que a gente chama de transição, que é onde ele começa a levar já para um nível mais alto de treino. Eu quero emagrecer, eu quero ficar mais forte, quero isso. E depois ele vai para os treinos avançados. Isso cria uma linha do tempo para ele. A gente vai começar aqui e vai em tanto tempo chegar aqui. É o que a gente cria. O trabalho em grupo é porque as pessoas que vêm treinar treinam nos mesmos horários, fazem, dependendo das fases, as mesmas coisas, mas a sobrecarga, algumas modificações são feitas. Então eu acho que isso realmente gera algo diferente do que as academias... Um convívio maior. E sim, novos produtos sobre treinamento em grupo a gente vem desenvolvendo justamente para tentar criar cada vez esse ambiente. Mas o principal tem que pensar que uma pessoa iniciante, ela não tem... Isso eu acho que está bem claro. Isso parece simples, porém a gente sabe que às vezes falta um pouquinho dessa consciência. Nós estouramos totalmente o tempo, já levei um xixi do nosso cinegrafista aqui agora, do Diego, né? Mas eu quero te agradecer. Vamos deixar para falar do treinamento das meninas no próximo bloco. Cara, a gente vai falar ainda mais. Parabéns pelo trabalho, pelo sucesso, que é uma referência mesmo. Isso não é um comercial, tá, pessoal? Isso não é uma atividade comercial, enquanto do esporte não tem essa prática de cobrar por entrevistas, ok? Se quiser anunciar, o horário comercial está aberto, mas pelas entrevistas, essa não é a prática do nosso programa. A gente vem mostrar o que realmente você quer assistir e quer ver, tá? Vamos continuar por aqui, vamos mostrar. Vamos lá. Obrigado, cada vez mais sucesso. Obrigado, eu que agradeço. Valeu pelo convite e um prazer, as portas estão abertas para vocês. Valeu, intervalo, já voltamos.
A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Tá certo então, galera, estamos de volta com o nosso Encontro do Esporte, direto da BPRO, como diz a placa, treinamento físico funcional, não é só treinamento funcional. Vamos continuar com esse papo legal, esclarecedor. Nós já tivemos aí em outros centros de treinamento, lá do meu amigo Leandro Brandão, lembrei agora, que é um pouquinho diferente, é mais voltado para o pessoal do futebol, mas também é um treino físico muito forte, muito puxado. E agora nós vamos conversar com outro professor aqui da BPRO, o Maurício Noal, outro profissional de educação física que estava passando os treinos. Enquanto eu conversava com o Thiago, ele ia passando e ele vai bater esse papo. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, tudo certo. E tudo aí, tranquilo. treinamento funcional, bicho pegando, academia sempre cheia, né? E treinos fantásticos. Quem olha assim, poxa, eu quero conseguir fazer esses treinos. É fácil? Cara, fácil talvez para uma pessoa que está iniciando, talvez não seja, justamente porque o Thiago já comentou até um pouquinho com vocês, às vezes requer um pouquinho mais de ativações que as pessoas não estão tão acostumadas a executar. O que a gente tem aqui na BPRO, o grande diferencial é justamente um processo de aprendizagem. Né? Então o aluno, quando ele entra, quando ele não tem experiência, ou se ele já é experiente, já treinava, ele aprende a como melhorar esse tipo de movimento. Então a pessoa sedentária, que nem a gente tem os adolescentes que estão treinando, que às vezes não tem muito esse hábito de movimentação, eles vão aprendendo como movimentar o corpo, o que tem que movimentar durante o exercício, o que não tem, o que tem que ser estável, né? Assim como o Thiago passou para vocês. Né? Então a pessoa ela começa a aprender como o corpo se movimenta, então acaba se tornando um processo facilitado, vamos dizer assim. Né? Então sem problema nenhum, quem quiser treinar, fizer o treinamento físico funcional, tem como, não precisa se preocupar com dificuldade. Cara, como é que vocês lidam? A gente falou por cima também com o Thiago. Chega um cara aqui com uma lesão de joelho, né? Como é que tu respeita essa individualidade do cara? Perfeito. Os alunos que chegam com algum tipo de lesão, seja ela por um fator articular ou muscular, sempre é feita uma avaliação. Né? A primeira aula do aluno é separado um professor para que esse professor avalie principalmente o grau de movimento que esse aluno tem. Né? Qualidade de movimento, se ele entende, né, principalmente essas ativações. E o aluno daqui a pouco ele apresenta algum tipo de limitação, o treino dele baseado nessa avaliação é modificado, né, para que ele não passe do limite. Por exemplo, o aluno tem uma lesão de joelho, já passou pelo processo, né, com a parte da fisioterapia, o pessoal da fisioterapia liberou para a gente, pessoal, com vocês, talvez esse aluno apresente algum tipo de limitação. Então eu vou respeitar essa distância, por exemplo, no movimento de agachamento, eu vou respeitar essa distância, o quanto ele vai descer ou o quanto, né, ele vai botar de sobrecarga, até ele me dizer que está sentindo algum tipo de desconforto. Se esse aluno fez um movimento muito curto, não consegue executar aquele tipo de movimento, num primeiro momento é retirado para depois, né, depois do processo todo de aprendizagem, de ativação, ele tente de novo esse movimento. Se for o caso, manda de volta para físio. Se o cara não aguentar nada, vai para físio ou então faz um outro tipo de treinamento, né? Exato. Porque tu estava falando agora e eu estava pensando o seguinte, muitas pessoas têm dor
em casa, no trabalho, dor nas costas, dor na lombar, dor nas articulações e não procuram um médico. E às vezes querem vir direto treinar e talvez isso não seja a melhor solução. Mas também poucas pessoas sabem que o médico, depois que treinar a causa, né, daquela dor ou daquela enfermidade que a pessoa tenha, o médico prescreve exercícios físicos, atividade física. E as pessoas não sabem disso, que a atividade física é quase como um medicamento hoje, mesmo para quem tem algum tipo de lesão, né? Principalmente os médicos eles devem indicar a atividade física, né? A prescrição de exercícios é sempre com um profissional da educação física, né? Então o processo seria esse para uma pessoa, por exemplo, que tem um rompimento de ligamento, por exemplo, do joelho, seria o processo cirúrgico, vamos supor, né? Se for o caso. Automaticamente, quando o cara tem uma lesão séria, ele procura. Eu digo aquelas pessoas que estão em casa, realmente com aquelas dores do dia a dia, que o Thiago também falou, o cara passa sentado o dia inteiro e daqui a um pouco já tem uma lesão e nem sabe. Exato, é importante sempre que haja principalmente uma conectividade entre as áreas, né? A área da medicina, fisioterapia, educação física, nutrição também entra bastante, então é um conjunto. O ideal sempre é que a gente trabalhe em conjunto e é uma coisa que a gente aqui na BPRO está procurando agora, sempre procurou, mas agora está tendo uma equipe de fisioterapia dentro da academia para facilitar que esse aluno tenha esse primeiro atendimento, ou que o aluno chega com algum tipo de dor, a gente já encaminha para o fisioterapeuta. Então, o ideal sempre é esse conjunto, né, de vários profissionais trabalhando em prol do aluno, né? Então vamos ver esse conjunto na prática aí? Bora. Cara, o que mais me chama atenção, não o que mais me chama atenção, mas o que me chama é essa corda, cara. Eu vejo as pessoas fazendo aquele movimento, qual é a função dela? Então, aqui a gente tem, nessa parte que a gente está visualizando agora, principalmente a parte inicial, que é onde a gente faz liberação, uma autoliberação miofascial, né, que é o processo de entrada do aluno, né, o aluno aquece primeiro ali com uma liberação miofascial, depois vem para um processo de aquecimento geral do corpo. Liberação miofascial seria dar uma da musculatura. Exato, né? Então a gente vai principalmente distensionar essa musculatura, relaxar um pouquinho, né? Aquecer pelo movimento de fricção e depois o aluno inicia aí fazendo os movimentos de aquecimento geral, onde é também utilizada a corda, tá? A corda ela é utilizada principalmente na parte metabólica do treino, o treino de condicionamento, e ela tem a função principalmente de trabalhar, né, a parte de potência de membros superiores, sempre com a estabilização do resto do corpo, né? Nesse caso ele está puxando um peso, Exato. É diferente de só movimentar. Exato, aqui é um processo diferente, né? É um exercício que a gente chama de cabo de guerra, onde é um exercício de condicionamento combinado com força. Então aqui o Francisco está utilizando o trenó com uma carga um pouquinho maior, onde ele tem uma ação principalmente dos membros superiores ali, mas sempre lembrando que o trabalho, né, do treinamento físico funcional ele é em conjunto, então o corpo dele está trabalhando o tempo inteiro, tanto perna para estabilizar o centro do corpo, para estabilizar o movimento, e aí o membro superior ele utiliza para executar o movimento em si, né, de puxar. O corpo é a powerhouse. Exatamente, né? Vem muito do conceito do pilar. O professor Daniel Schneider, do fitness da Sojipa. Gente boa. Né? Aqui a gente tem algumas alunas fazendo o processo de aquecimento, né? Então liberação miofascial, ali o processo de aquecimento articular, onde eu quero buscar uma mobilidade de quadril, né? E principalmente uma estabilização de centro do corpo. Então a gente tem aqui, vocês podem ver, né, pessoas de todas as idades, tem a gurizada que está iniciando o treino aí, deles também. Né? A gente viu o teu outro aluno primeiro puxando a corda com peso e empurrando. Ele já está num nível mais avançado, até pela carga que tu falasse. Né? Perfeito. O Francisco, no caso, ele já é um aluno avançado, ele já treina conosco aí há bastante tempo, então ele passou por todo um processo de aprendizagem, né, que a gente chama de fases de base, e aí a gente encaminha esse aluno que tem um perfil de treinar um pouco mais puxado para os treinamentos avançados, então ele já está assim num nível a mais, né? Mas aí você vai pegar os guris que estão iniciando agora, eles estão principalmente fazendo um trabalho de mobilidade, eles estão aprendendo a movimentar. Então a gente tem ali um adolescente em torno de 14, 16 anos, né, onde a nossa preocupação principal é com geração de movimento, né? Ele entenda os movimentos. Essa é uma pergunta, eu estou vendo duas alunas aqui fazendo apenas movimentos.
É possível ou se aplica no início fazer só movimento sem nenhum tipo de carga? Sim, se o aluno apresenta algum tipo de limitação, sim, sem nenhum tipo de carga, né, justamente por aprendizagem. Agora, se o aluno tem condições de movimento boa, consegue fazer um bom padrão de movimento, aí a gente adiciona aos pouquinhos carga, se for esse o objetivo do aluno. Se não for o objetivo, existe um treinamento funcional totalmente sem equipamento, só com movimentos? É possível isso? Só para a pessoa que quer se movimentar, que quer suar um pouco e ter uma boa movimentação corporal, isso é possível? Sim, é possível. A gente tem o exemplo muito das pessoas de idade, né? Pessoas idosas que vêm, não querem segurar muita carga, não têm condições, então elas fazem o treino de força, né? Força para nós não quer dizer só levantar muita carga, quer dizer uma geração de força geral, de movimentação. Então, para essa pessoa, por exemplo, idosa, que às vezes tem dificuldade de levantar de uma cadeira, treinamento de força é justamente isso, é conseguir levantar com uma condição melhor. Então, ela não vai utilizar daqui a pouco sobrecarga nesse início. Maurício, para a gente encerrar, trazer atletas profissionais ou atletas de alto rendimento. Próximo bloco, a professora Lisandra da ABB vai vir com a turma dela, da patinação aqui para a gente exemplificar, mas eu sei que vocês também, até com futebol feminino, também já trouxeram aqui para dentro. Exatamente, a gente tem todos os tipos de atletas aqui dentro da BPRO, né? Atletas e semi-atletas que a gente chama, né? Que é aquele atleta de final de semana, aquela pessoa que gosta de jogar um futebolzinho de vez em quando. Então a gente tem muito pessoal da corrida, muito pessoal da patinação, agora a gente está trabalhando com o time feminino do Inter, né? Então o professor Jordan está conduzindo um trabalho inicial com as meninas lá. O Jordan, o João e a Juliana estão conduzindo esse trabalho, então está tendo bastante resultado, a gente recebe feedbacks delas muito bons. Então a gente sempre fala, né, o treinamento físico para essa pessoa que busca um alto rendimento, ele é o ideal justamente por como trabalha o corpo, né? Não trabalha de forma isolada. O atleta que precisa de movimento, ele tem que entender como o corpo se movimenta. Então essa é a principal vantagem de treinar justamente com esse foco mais funcional que a gente chama, né? Consciência corporal é uma boa definição também. Sim, consciência corporal é a base, né? A pessoa tem que ter uma boa consciência para que execute um movimento com qualidade. Professor, obrigado por nos receber aí. Eu que agradeço. Vamos continuar a aula aí. Nós vamos no próximo bloco falar um pouquinho de patinação, que é justamente isso, né? Imagina a patinadora em cima de 8 rodinhas, tem que se equilibrar e não cair. E se cair, não se machucar. Exatamente. Principalmente saber como ela estabiliza o movimento para não gerar lesão. Esse é o grande diferencial. Então, no próximo bloco, a gente vem com patinação e funcional, patinação. Não saia daí. Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, guria!
O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Tá certo, pessoal, estamos de volta com o nosso Encontro do Esporte, para o último segmento desse programa e também para o segmento da bagunça. Vocês acham que essas meninas aqui não fazem bagunça, são só lindas, bonitinhas? Nada. Bagunceiras que só elas. Estou brincando. São umas queridas, umas lindas, se comportaram bem durante toda a gravação. Verdade. E são campeãs brasileiras e também sul-americanas. Olha só, comigo aqui a professora Lisandra Duarte, da ABB, que é vizinha, que também é da Zona Sul e que trouxe essas meninas para treinar, para fazer o treino físico funcional aqui na BPRO. Vamos falar sobre isso também. Lisandra, obrigado por vir até aqui, trazer esse time maravilhoso e campeão, né? Tudo bem? Sim, tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade. As meninas, elas fazem a preparação física aqui na BPRO. A BPRO é responsável desde o processo inicial de preparo físico delas, logo quando elas iniciam, principalmente no torneio nacional. Então, elas já são de casa também. E é muito importante para os objetivos delas. Pois é, porque vocês têm todo aquele treinamento. A minha filha já foi aluna da professora Lisandra, já fez as apresentações de finais de ano também. A filha do nosso querido Diego também é aluna. Aqui na Zona Sul, quase todo mundo da patinação é tua aluna. Já viu isso, né? Mais ou menos. É que, na verdade, a gente tem um leque de 5 escolas, né, que trabalha toda a iniciação. O teu time, né? Sim, isso. Nós temos um grupo de professoras que trabalham a iniciação. E após a iniciação eu faço esse trabalho de buscar talentos para ingressar na equipe de competição da ABB. E aí onde eu passo a trabalhar com elas. Bom, e aí tu descobriu, ou melhor, tu já descobria, já sabia, né? Porque o Thiago é o maridão também, né? Sim. Uma pequena coincidência, assim. E trouxe as meninas, deu um algo a mais. O que esse algo a mais do treinamento físico funcional, que hoje a gente vê em todos os esportes de alto rendimento, trouxe para a tua equipe? Então, na verdade, a BPRO se originou da patinação. Sim, o Thiago, educador físico como eu, passou a ficar muito curioso com os movimentos técnicos da patinação e preocupado de como poderia me ajudar. Então ele começou a se dedicar às meninas da patinação há 9 anos atrás e originou hoje o que é a BPRO. Então, a patinação e a BPRO sempre andaram juntos. Essas meninas, tu tem qual é a que tem menos idade aqui? Eu tenho... Tu? A Laura, que tem 10, 11, fez 11, e temos a mais velha, tem 16. É mais importante, quem é que aceita mais esse conhecimento do corpo, como eles falaram, né? Reconhecer os movimentos do corpo, a mais novinha ou a mais adolescente? Independente, porque todas começam na base do reconhecimento do corpo. Então, todas começam na fase 1, como o Thiago já explicou, e de acordo com o desenvolvimento é de menina para menina. O treino é individual também. O treino é individual, respeitando a especificidade de cada uma delas. O objetivo é o mesmo, mas respeitando a individualidade de cada uma. Bom, e elas foram campeãs brasileiras e sul-americanas, algumas delas? Sim, na verdade todas elas são atletas da modalidade individual, da patinação artística, e eu reuni o que nós tínhamos de melhor e resolvemos montar um grupo de show, que a modalidade é mini grupo de show, que pode conter até 12 meninas. Nós passamos esse ano as competições com 10 meninas, coreografando juntas. Elas foram campeãs gaúchas, brasileiras, e encerramos a nossa temporada 2017 como campeãs sul-americanas na Argentina. Mar del Plata? Em Mar del Plata. Se viraram bem na viagem? Sim, super, super comportadas. Igual aqui? Igual. Olha elas. Sim, elas são comportadas. Vê isso? Então, vamos? Então tá, vamos dar uma chegada aqui para conversar com as meninas.
Teu nome? Bárbara, Bárbara. Quantos anos? 13. Quantos anos de patinação? 6. 6 já? Acho que sim. Acha que sim. Me disseram que tu tá numa fase espetacular. Teu nome é? Laura Olímpio. Laura. Tá bem então? Sim. Tá patinando muito? Sim, bastante. Mais patina ou mais bagunça? Mas patina? Mais patina. E a aula? É bem. Mandou lembranças? Matemática tá legal. Sim. Certeza? 2 mais 2. 4. Tão bem, né? Tu és a Laura Zotes. idade 11, né? Já falou. É, 11. Fiz 11. Gosta muito da patinação. Sim, gosto bastante. Trocar pro vôlei, pra natação. Não. Mas natação não tem problema de cair. Não. Tu és a A Lara Duarte. quantos anos? 12. 12 anos. E há quanto tempo com a professora? Acho que uns 5 anos, por aí. Vida inteira. Ah, é? Olha só! Nepotismo. Então conta pra nós, ela é muito braba. Às vezes. É isso. Às vezes, Só às vezes? quase sempre. Entregou. Imagina, olha só, vocês aqui estão em 10 alunas. Imagina se ela ficar só rindo pra vocês. Contra uma, né? É difícil. Mas elas são campeãs sul-americanas, né? Ah, todo mundo, coraçãozinho pra prof. É? Tu és a Martina. Martina. Quantos anos? 12. Teu pai não trabalha na BB? Sim. Ah, eu te conheço. Essa menina aqui, quando a minha filha se apresentou, ela foi uma das estrelas do espetáculo. Eu lembro de ti, foi a Cinderela, aquele show. Foste muito bem, parabéns. Obrigada. Tu é Branca de Neve, lembro também. Devo ter fotografado elas também, né? Marina, Marina, quantos anos? 14. Tu és a Marcela, Marcela. Tu é a mais alta do time. acho que sim. Eu regulo um pouco a Maria. Quantos anos tem? 14. E vamos falar um pouquinho de treinamento funcional, que me disseram que vocês três aqui são as que mais falam. É bom o treinamento funcional? Sempre ajuda, a gente percebe a diferença. Quando eu patinava antes, não fazia a B-Pro, eu era um pouco atrapalhada, digamos. Bem pouquinho. E a B-Pro ajudou muito, não tenho palavras para agradecer o pessoal, porque realmente fez a diferença. Bom mesmo. Muito bom. Tu és a Maria Eduardo. Maria Eduarda. É bom o treino funcional mesmo? É, muito bom. Me ajudou bastante porque eu tinha um problema de respiração que eu cansava bastante. E agora já melhorou muito. Assim. Fez de exercício aqui que te ajudou a respirar melhor? Ah, eu acho que foi mais o trenó que tem que empurrar, né? Que cansa mais e me ajudou a ficar mais forte. Condicionamento mesmo. Sim. E tu que disse que queria falar, que era a que mais falava. Pode falar, toma aqui, quer um microfone também? Agora ficou tímida. Ai, ai. Agora tu ficou tímido. Talvez. Teu nome? Elisa. Elisa. 14 anos também? Uhum. Quantos anos de patinação? Esse ano fez 5. 5. E o condicionamento é bom mesmo? Melhorou muito, porque eu era um palito quando eu entrei. Aí com a patinação melhorou, além de formar músculo, a respiração, ajudou muito. Tá caindo menos? Não. Pessoal, 2 horas essa de treinamento para ela, por favor. Tá bom, tá bom. Não, na verdade, essa questão física também, elas modificam muito, né? Um desenvolvimento muscular modifica muito delas. E realmente elas veem muita diferença na explosão do movimento. A patinação é um esporte que precisa muito explosão muscular. E elas se utilizam muito disso aqui para levar para lá, para os treinamentos. Elas não deixam de cair nunca, porque elas vão ficando boas e eu vou... Vai puxando, eu vou puxando e vou evoluindo e elas não deixam de cair nunca. Mas o que elas faziam passa a ser mais fácil e em função da explosão muscular, além da proteção das lesões. Né? A Laura, que é uma menina que treina há muitos anos aqui na B-Pro, uma menina que treina 2 horas por dia de treino técnico, fora a atividade na B-Pro, é uma menina que nunca teve lesão.
Então, isso para nós é muito gratificante. Olha a responsabilidade, né? E para encerrar, a Thaís, Thaís, 13 anos, 14? 15 anos. 15 anos. Você é a mais velha? É a mais velha. E Tia da tua? sempre, né? Sempre, mas vale a pena. A responsabilidade acaba sendo para todas sempre, todo mundo ajuda igual, todo mundo se esforça igual, então, Já é uma família. pá, bastante tempo. Antes do minigrupo a gente já era muito unido, então agora tá cada vez mais. Vocês se encontram, treinam a semana inteira, fim de semana ainda se encontram? A gente se encontra, dorme juntas, passa fim de semana, passa uma semana inteira. Estudam matemática, física aqui. Olha, às vezes sabe que sim, antes de começar o treino, no intervalo dos treinos, assim, acontece. Quero saber quem leva livro nas viagens e não pega nos livros. Levar todas levam, né? Física uma vez. No campeonato não rolou. Ficou lá guardadinho no canto da tela. Olha só, bom, a gente queria, nem era assim o nosso objetivo entrevistar as moças, mas elas são umas queridas, são umas lindas. Não tem como não falar com elas e trazer, e eu acho que foi bom o testemunho delas sobre o treinamento, né? E isso já tem resultado. Na verdade, a chegada aqui é difícil. Elas não querem. Elas acham chato, elas acham monótono, porque treinar o esporte que elas escolheram é muito mais legal. Mas depois de um breve período, elas entendem a necessidade e a importância. Então a gente vem trabalhando, a gente trabalha junto para que elas entendam essa importância. Maravilha. Bom, com esse testemunho das 10 meninas, da professora Lisandra Duarte, o Encontro do Esporte vai terminando nesse final de semana. Quero agradecer muito a audiência de vocês. Espero que a gente tenha esclarecido um pouco mais essa questão aí de treinamento físico funcional. A gente sempre fala isso no programa, já fomos em outros centros, mas eu acho que com a BPRO a gente marca assim, um divisor de águas, porque é uma referência no treinamento funcional. Tá certo? Muito obrigado, bom final de semana. E para encerrar, eu vou deixar as meninas dando tchau para vocês. Tchau, gurias!